98/2015, com discussão encerrada. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados, estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado o requerimento. A sobre a mesa, requerimento de urgência, projeto de lei 581/2016, com discussão encerrada. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados, estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado o requerimento. A sobre a mesa, requerimento de urgência do projeto de lei 413/2019, com discussão encerrada. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados, estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado o requerimento. A sobre a mesa, requerimento de urgência do projeto de lei 1032/2019, com discussão encerrada. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados, estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado o requerimento. A sobre a mesa, requerimento de urgência do projeto de lei 361/2020, com discussão encerrada. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados, estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado o requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do inciso 1º do regimento interno, convoco Vossa Excelência para a sessão extraordinária, a realizar-se hoje, 10 minutos após o término da presente sessão, ou às 19 horas, caso a sessão não atinja o seu tempo limite, com a finalidade de se apreciar a seguinte ordem do dia, projeto de lei 687 de 2020. Os congressos. A sobre a mesa, requerimento de inversão da ordem do dia, a fim que a matéria constante no item 2 passe a figurar como item 1, renumerando os demais. Em votação, requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados, estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 1, votação adiata do PL 687 de 20. Em votação, o projeto de salvo-emenda. Senhoras deputadas e senhores deputados, estiverem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, as emendas de 1 a 4, com parecer favorável do Congresso de Comissões. Senhoras deputadas e senhores deputados, se forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovadas. Pela ordem, senhor presidente. Esse projeto está sendo votado agora 687? 687. Para pedir uma verificação de votação, senhor presidente. Na verdade, precisa ser no item 3, deputado, porque eu já dei o comando de aprovado já e foi posterior ao comando de aprovado. Eu vou fazer a votação do item 3, Vossa Excelência pode fazer o pedido de verificação. Em votação, as emendas 2, 3, 5, 6, com parecer contrário dos Congressos e Comissões. Se os deputados e senhores deputados estiverem contrários, pelo menos como se encontram, rejeitadas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do deputado Douglas Garcia. Para pedir uma verificação de votação, senhor presidente. Regimentar o pedido de Vossa Excelência. A partir deste momento, estamos fazendo soar o sinal intermitente por 4 minutos, para que os senhores deputados e senhores deputados que não se encontram em plenário tomem conhecimento da votação que se realizará. Deputado Barba. Não, agora eu vou deixar para depois, porque perfeito. É sobre Vamos as emendas. aguardar aqui. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Douglas. Apenas para declarar meu voto contrário ao item 2 e colocar o PTB em obstrução. Item 2 é o 687. Sim.
Perfeito. Está registrado a declaração do voto contrário. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barba. Para botar o PT em obstrução. O PT está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Adriana. Para colocar o PROS em obstrução. O PROS está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Janaína. Para colocar o PSL em obstrução, O PSL excelência. está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Olim. Para botar o progressista em obstrução. O Obrigado. progressista está em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputado Bruno Ganem. Para colocar o Podemos em obstrução. Podemos está em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputado Gil. Posso tirar uma dúvida regimental com Vossa Pois Excelência? não, tem a palavra. Presidente, a primeira sessão extraordinária estava convocada hoje para ser votado o projeto que ficou com votação adiada na data de ontem, foi isso? Sim. Mas esse projeto foi antecipado e votado agora na... Foi na ordem do requerido dia. pelo deputado Gil Macia a inversão da ordem do dia. Ele era o item 2. Como ele está na mesma posição que o item 1, foi feita a votação da inversão da ordem do dia, foi aprovada pelo plenário, foi feita a inversão, o projeto já foi votado e já foi aprovado. Tá, só para entender, presidente. Então, houve a solicitação de inversão da ordem do dia do item 1 para o item 2, foi colocado Do item em 2 discussão, para o item 1, ao o item contrário. 2 para o item 1, foi aprovada a inversão de pauta, colocado em discussão, na verdade, em votação, porque estava com a votação adiada e foi aprovado, é isso? Exatamente. Não, obrigado, presidente. Já foi aprovado e não teve verificação de presença na aprovação do projeto, de votação na votação do projeto. O Correto, item obrigado. 2 do requerimento das emendas foi aprovado também, não teve verificação de votação. E o item 3, que são as demais emendas, teve a votação, e aí o deputado Douglas Garcia, na liderança do PTB, fez a verificação de votação do item 3 do roteiro. Entendi. Obrigado, presidente. De nada. Pela ordem, presidente. Quem que pediu? Aqui, Mônica, Pessoal deputada em Mônica. obstrução. O pessoal está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Tião. Colocar os republicanos em obstrução. Sebastião, republicano, está em obstrução. Pela ordem, deputado André do Prado. Colocar o PL em obstrução. PL está em obstrução. A partir deste momento, vamos abrir os terminais eletrônicos para que os deputados possam votar sim, não ou registrar abstenção nos terminais eletrônicos postos em suas mesas. Pela ordem, presidente. Para colocar o PSDB em obstrução. O PSDB está em obstrução. Questão de ordem, presidente. Deputado Gilmaci. Nós estamos votando agora as demais emendas. As demais emendas. E que o comando aqui,
a intenção aqui, pelo que eu entendo, é rejeição das emendas. Para rejeitar as emendas, tem que votar não as demais emendas. É o que diz então, o relatório da... Inclusive, se aprovar todas as emendas, corre o risco de ter contradição aqui com as outras que nós aprovamos. Ok, obrigado, presidente. Nada. Pela ordem, presidente. Me colocar em obstrução, presidente. Está colocado, deputado Gil Diniz, se coloca em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Para colocar o novo em obstrução. O novo está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para colocar o PSD em obstrução. Está em obstrução, PSD. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Coronel Telhada vota não. Ainda não abri os microfones, deputado Telhada. Estamos ainda no eletrônico. Tem deputado votando. Eu estou olhando aqui, deputados votando ainda. Neste momento, vamos abrir os microfones para os parlamentares que não conseguiram realizar o seu voto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Bragato. Voto não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor Deputada presidente. Adriana. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Barba. Para votar sim as emendas. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Coronel Telhada, agora sim. Deputado Coronel Telhada vota não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Ordem, presidente. Deputado Bebel. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra, para Bebel. votar sim Está as emendas. registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Deputado Damares. Para votar não, Está presidente. registrado o voto não, deputado Damares. Deputado Sérgio Vitor. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, Deputada presidente. Carla Morando. Para votar não. Está registrado o voto não da nobre deputada Carla Morando. Pergunto se mais algum senhor parlamentar ou senhora parlamentar gostaria de realizar o seu voto. Não havendo mais votos a serem realizados e computados, neste momento vamos passar à alteração do voto. Pergunto se algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de alterar o voto. Pela ordem, presidente. Deputado Arthur. Alterar meu voto de sim para não. Está registrado a alteração de voto do deputado Arthur de sim para não. Mais alguma alteração de voto? Não havendo alteração de voto, está encerrado o processo de votação. Participaram desse processo 26 senhoras deputadas e senhores deputados, 3 votos sim, 20 não, 2 abstenções. Vice-presidente que não vota, quórum insuficiente
para deliberar o item 3 do roteiro de votação, que são as emendas de 2, 3, 4, 5 e 6, continuando elas aditadas na ordem do dia para serem deliberadas oportunamente. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Douglas Garcia. Senhor presidente, minha questão de ordem já que essas emendas não foram, as demais emendas não foram aprovadas, isso faz com que o projeto ele não seja publicado, correto? Ele não vai ser aprovado ainda? O projeto já foi aprovado, deputado. Foi aprovado, correto. Mas sem as emendas, o que isso impacta no projeto em si? Ele vai à sanção, não vai à sanção? Ou precisa aguardar as emendas serem... O projeto já foi aprovado. Eu entendi, mas sem as emendas, o que isso impacta no projeto? Não tem impacto nenhum, o projeto já foi aprovado. O projeto ele pode ser publicado sem as emendas? O projeto pode ser publicado sem as emendas, mas sim, pode. Entendi. Era só essa a minha questão de ordem, senhor presidente. As emendas ainda precisam ser deliberadas. Convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nós temos exposto do artigo 18, inciso 3º, linha D, combinado com o artigo 68 do artigo 294, inciso 1º do Regimento Interno, convoca a reunião conjunta da Comissão de Infraestrutura, Finanças, Orçamento e Planejamento a realizar-se hoje, às 17h15 em ambiente virtual, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 323 de 2019, de autoria do deputado Arthur Duval. Convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nós temos disposto do artigo 18, inciso 3º, linha D, combinado com o artigo 45, parágrafo 5º e o artigo 294, inciso 1º, ambos do Regimento Interno, convoca a reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento a realizar-se hoje, 1 minuto após o término da anterior, em ambiente virtual, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 413 de 2019, de autoria do deputado Coronel Nishikawa. Convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nós temos disposto do artigo 18, inciso 3º, linha D, combinado com o artigo 68 e o artigo 294, inciso 1º, ambos do Regimento Interno, convoca a reunião conjunta das Comissões de Defesa do Direito da Pessoa Humana, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, 1 minuto após o término anterior, em ambiente virtual, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 952 de 2019. Convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nós temos disposto do artigo 18, inciso 3º, linha D, combinado com o artigo 68 e o artigo 294, inciso 1º, todos do Regimento Interno, convoca a reunião conjunta das Comissões de Constituição, Justiça, Redação, Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, 1 minuto após o término da anterior, em ambiente virtual, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 1032 de 2019, de autoria do deputado Jorge do Carmo. Isso. Convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nós temos disposto do artigo 18, inciso 3º, linha D, combinado com o artigo 68 e o artigo 294, inciso 1º, todos do Regimento Interno, convoca a reunião conjunta das Comissões de Constituição, Justiça, Redação, Educação e Cultura, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, 1 minuto após o término da anterior, em ambiente virtual, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 38 de 2020, de autoria do deputado Frederico Dávila. Convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, os termos postos dos artigos 18, inciso 3º, linha D, combinado com o artigo 68 do artigo 294, inciso 1º do Regimento Interno, convoca a reunião conjunta das Comissões de Constituição, Justiça, Redação, Saúde, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, 1 minuto após o término da anterior, em ambiente virtual, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 361 de 2020, de autoria do deputado Caio França. Senhor presidente, antes de pedir o levantamento da presente sessão... Pois não, deputado Barba. Se tiver acordo entre os líderes, eu quero fazer uma pergunta de esclarecimento para que todos nós... Sim. Nem todos estavam no colégio de líderes, nem sei se todos conseguiram falar com suas bancadas. Perfeito. Que nós vamos definir agora no Congresso de Líderes, no Congresso de Comissões Virtual, são 12 ou 13 projetos de deputados, era 13, mas o Douglas retirou dele ontem, então ficou 12 projetos. São os 12 projetos... 11, se não me engano. 12 ficou para a semana que vem. Tá. Que nós fizemos um acordo de aprovar as urgências e discutir a obstrução só no mérito, quando vier para o plenário, ok? É isso? Sim. A outra questão é o seguinte, está sendo enviado para todos os membros de cada comissão já o link do colégio virtual? Já foi enviado. Então, ok, muito obrigado, senhor presidente. Então, havendo acordo entre as lideranças, eu peço o levantamento da presente Pela ordem, senhor presidente, pela ordem, só para uma comunicação pois não, antes do tem a levantamento. palavra, deputado
Carlos Gianazzi. Senhor presidente, é sobre o debate em torno da reforma administrativa aqui da Assembleia Legislativa. Eu queria fazer uma solicitação à Vossa Excelência e à mesa diretora para que houvesse um amplo debate entre os deputados, que esse debate também fosse feito na Comissão de Administração Pública e de Relações do Trabalho, que fosse chamada uma audiência pública, mas, sobretudo, com a participação das entidades representativas dos servidores da Assembleia Legislativa, porque é uma reforma polêmica, né, que não teve a participação, as entidades não participaram, os servidores não foram ouvidos. Isso, para nós, é muito importante, senhor presidente, porque, pelo que eu vi até agora, né, nós estamos estudando a minuta, a proposta apresentada, mas, por exemplo, uma reforma que não mexe nos cargos do NAI, é uma proposta que não mexe nos cargos da mesa diretora, dos cargos de confiança. Então, nós queremos aprofundar esse debate, mas com a participação das entidades que representam, de fato, os servidores da Assembleia Legislativa. Então, quero fazer essa solicitação, sobretudo com a realização de uma audiência pública, né, com a participação dos deputados e das associações dos servidores aqui da Assembleia Legislativa. Deputado Gianazzi, todo o debate vai ser feito, é para isso que nós colocamos no plenário, né? Eu acho que o debate tem sido feito, todas as entidades representativas serão debatidas com o nosso interlocutor com as entidades, o deputado Enio Tato, né? Que é um dos autores da proposta, é ele que fará esse diálogo com as entidades. Agora, é uma posição que nós temos que debater aqui no plenário com os deputados, somos nós que voltamos, né, e por isso que nós vamos fazer esse debate no momento oportuno. Tá? Foi esse o combinado que nós fizemos, inclusive no Colégio de Líderes da semana. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Carlos César. Uma comunicação. Tem a palavra, Vossa Excelência. Em primeiro lugar, senhor presidente, no momento oportuno, queria fazer um pedido a Vossa Excelência para que fosse prorrogado os nossos trabalhos por 1 minuto, a nossa sessão fosse prorrogada por 1 minuto no momento oportuno, se houver essa possibilidade. E eu quero aqui, senhor presidente, também parabenizar a primeira mulher eleita prefeita da cidade de Bauru, a jovem Suelen Rossim, sabe, uma moça dedicada que nós conhecemos há muitos anos, jornalista, que tem uma carreira brilhante na afiliada da Rede Globo, que teve passagem por Sorocaba, por Itapetininga, Araçatuba, e agora vai assumir, a partir de 1º de janeiro, a prefeitura da cidade de Bauru, uma cidade extremamente importante aqui do nosso estado, uma eleição bastante difícil, ela que tem cerca de 30 anos, e eu quero aqui só lamentar, senhor presidente, um ato covarde que surgiu através de pessoas que se escondem atrás de um teclado, no mundo virtual, nesse mundo digital da internet, e que a agrediu, cometendo racismo, dizendo que Bauru não merecia ter uma prefeita de cor com cara de favelada, comandando, enfim, mensagens que nem merecem ser ditas aqui. Eu quero aqui lamentar muito e esperar que as forças policiais, que a justiça possa se fazer presente, que esses criminosos que se escondem atrás de computadores covardemente agredindo possam ser punidos e que nós não venhamos ter. A minha oração é para que a Suelen Rossim faça um belo mandato naquela cidade, que é uma cidade importante aqui do nosso estado de São Paulo. Apenas isso, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Solicito 1 minuto de prorrogação. Colocou em votação o pedido de prorrogação por 1 minuto. Os favoráveis como se encontram, aprovado o pedido de prorrogação. Havendo um pedido de levantamento pelo deputado Barba, eu questiono os líderes presentes no plenário se concordam com a solicitação. Havendo concordância, antes de dar por levantados os trabalhos, convoco Vossa Excelência para a sessão ordinária de amanhã, hora regimental, com a mesma ordem de dia de hoje, lembrando ainda da sessão extraordinária a realizar-se hoje às 19 horas. Está levantada a sessão.